Olá, meu amigo e minha amiga concurseira. Hoje vamos tratar a respeito dos classificadores obrigatórios, uma matéria aí que pode cair na sua prova de escrevente do TJ São Paulo. Já falo aí de antemão, não é uma matéria que possui uma recorrência em provas. Vocês vão ver aí ao longo da aula que é uma matéria aí que não tem muito, talvez, o que ser cobrado, e a não ser realmente ali você memorizar ali aqueles artigos, o que está se tratando ali, tá? Então ele fala, por exemplo, a respeito de guia de recolhimento, de oficial de justiça, tá? Ele fala de algumas situações que precisam estar sendo mantidas em arquivamento, tá? São situações realmente de organização do ofício de justiça, tá? Uma situação muito menos recorrente de prova do que os livros obrigatórios em si, tá? Mas não deixe também de assistir a aula, tá? É importante que você também veja aí quais são esses artigos para também não ser surpreendido na sua prova. Então já segue lá para a aula, deixa o seu joinha aí primeiro e ótimos estudos para você. Vamos lá, pessoal, mais uma aula aí relacionada à organização do ofício de justiça do cartório, então da secretaria. A gente vai falar hoje então a respeito dos classificadores obrigatórios, tá? Vamos tomar cuidado então com relação aqui à obrigatoriedade deles. Vamos lá, os ofícios de justiça possuirão os seguintes classificadores: para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente, com índice por assunto. Então, primeiro classificador aqui é para atos normativos e também decisões da Corregedoria Permanente, com índice por assunto. Para cópias de ofícios expedidos, aqui quando a gente fala de classificadores, é como se fosse o livro realmente ali, na verdade é uma pasta, né? São pastas aí que organizam o serviço. Então, primeiramente aí com relação aos atos normativos, decisões da Corregedoria Permanente, também ofícios que são expedidos. É muito comum, então, o ofício de justiça está sempre expedindo ofícios, tá, para outros órgãos e tudo mais. Então, a cópia desses ofícios eles ficam lá arquivados também. Assim como também ofícios recebidos, tanto expedidos quanto recebidos. Também para guia de recolhimento de diligência, tá? Aqui trata-se de uma forma de comprovação aí de que foi feito esse pedido, essa diligência. Aqui os outros foram revogados. O próximo para relatório de cargas eletrônicas. Relatórios de cargas eletrônicas. Petições e documentos desentranhados. Desentranhados são aqueles documentos que foram retirados do processo. Foram desentranhados, petições e documentos. E para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Tá? Aqui um artigo tranquilo, não tem muita complexidade, é mais realmente memorizar essas formas de organização, quais são os arquivos, quais são os documentos que precisam estar nesses classificadores aqui. O 7.6, os atos normativos, decisões e comunicados do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral da Justiça, de interesse do ofício de justiça, serão arquivados e indexados. Aqui já que são muito relevantes aí para o dia a dia dos ofícios de justiça, para o dia a dia aqui da atuação. Aqui são realmente regras que o ofício precisa estar seguindo. Em razão disso, eles precisam estar sendo arquivados e indexados. Ele fala aqui com relação a esses atos normativos, decisões e comunicados do Conselho Superior de Magistratura e Corregedoria Geral de Justiça. Eles serão então arquivados e indexados com índice por assunto, mediante utilização do sistema informatizado. Novamente vemos aqui sistema informatizado, facultada a manutenção de classificadores próprios. Tá? Então, nesse momento aqui ele diz que é permitida aqui a utilização de classificadores próprios, além dessa utilização do sistema informatizado. O classificador referido no inciso 2 do artigo 75 destina-se ao arquivamento em ordem cronológica das cópias de ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça. Vamos lá, o classificador
2 do 75 é o de cópias de ofícios expedidos. Ele fala que com relação ao classificador de cópias de ofícios expedidos, está falando que ele destina-se ao arquivamento em ordem cronológica, isso é, na ordem que eles foram expedidos. Então, do primeiro ali que foi expedido até o último que foi expedido. Ele fala também que das cópias de ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça. Tá? Então, ele está falando que ele destina-se ao arquivamento das cópias de ofícios que não se refiram a um feito, então a algum processo, alguma coisa, do próprio ofício de justiça. Ele fala que o classificador ele é aberto com folhas para o registro de todos os ofícios, com numeração sequencial e renovável anualmente. Então vai lá, por exemplo, do 1 até o 200 de 2021, depois no ano 2022 vai do 1 até o X, 2022. Nas quais consignar-se-ão, ao lado do número de registro, o número do processo ou a circunstância de não se referir a nenhum feito e o destino. Então vai ser, por exemplo, o ofício número 1. Aí ele vai falar aqui que ele é relacionado a algum número de processo, Então 2021, que é relativo ao processo X, tá bom? No presente classificador poderão ser arquivados os respectivos recibos de correspondência, se for o caso. Recibo de correspondência significa que aquelas cartas que foram enviadas e você recebe ali a comprovação de que a pessoa recebeu, são esses recibos de correspondência. Então eles enviam lá o ofício e recebe aquela confirmação de que o ofício foi recebido. Pode ser arquivado também no mesmo classificador, tá? O recibo de correspondência. Artigo 78. Os ofícios e mensagens eletrônicas expedidos e recebidos, mencionados nos incisos 2, 3 e 6 do 75, serão conservados pelo prazo de 1 ano. 1 ano a partir da data de expedição ou do recebimento pelo ofício de justiça. Trata-se aqui de uma regra aqui simplesmente para poder se manter aí arquivado durante esse período, tá? Vamos ver aqui quais são 2, 3 e 6. Cópias de ofícios pedidos, ofícios recebidos e o 6 foi revogado, tá? Então vamos lá para o próximo. Então 78, tá? Os ofícios e mensagens serão conservados pelo prazo de 1 ano. Então tanto os de ofício recebido quanto de ofício expedido, eles serão conservados por 1 ano. E ele inclui aqui, além dos ofícios, as mensagens eletrônicas também expedidas e recebidas. Então, o e-mail lá ele precisa ser conservado aí pelo prazo de 1 ano. Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido e desde que reputados sem utilidade para conservação, serão inutilizados. Aqui, então, a gente fala a respeito do descarte, mediante a autorização do juiz corregedor permanente, nos termos do parágrafo 2º do 74. As guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça serão conservadas pelo prazo mínimo de 2 anos contados do arquivamento. Sempre importante lembrar a partir de quando que começa a se contar o prazo. Aqui com relação ao 78, ele fala que é a partir da data de expedição ou do recebimento. Aqui ele fala que é 2 anos contados do arquivamento, aplicando-se quanto à inutilização, o disposto também no parágrafo 2º do artigo 74. Nossa aula de hoje a gente vai ficar por aqui mesmo, fazer uma aula bem curtinha, tá? Para na próxima aula a gente já começa a partir ali do tema de escrituração. Então, essa parte aqui com relação aos classificadores a gente já finaliza. É uma parte aí um pouco mais tranquila, não tem grande complexidade e não tem também grande incidência também de prova, tá? Então vamos seguindo aí para a próxima aula.
Já deixe o seu joinha, tá? Compartilhe com seus amigos, comente também e ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente tem postado. Obrigado, até a próxima aula.